Vai começar mais um episódio do André Pesquisa Podcast. E para você, nosso espectador, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, porque não sabemos que hora que você vai assistir esse episódio. Eu sou André Pesquisa, sócio, fundador e CEO do André Pesquisa Advogados. Também conhecido carinhosamente, ganhei o apelido de Dr. INSS. Estou aqui no sertão baiano, em Caetité, Bahia. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber aqui uma das pessoas fundamentais para o bom andamento desse escritório. E esse episódio, ele tem o objetivo de mostrar a você, nosso cliente e nosso espectador, nosso amigo, nosso colega advogado, o dia a dia, as vísceras aqui, abrir o nosso escritório, a nossa estrutura, para você se sentir em casa, para você entender como é que funciona esse escritório. Hoje, minha grande convidada aqui, grande de personalidade, não muito grande de tamanho, que de estagiária virou controladora, uma das controladoras aqui do nosso escritório, que hoje a gente vai bater um papo legal para você entender um pouco mais o que é uma controladoria no escritório de advocacia. Emily, é uma honra tê-la aqui hoje comigo aqui no escritório, é um prazer tê-la aqui como nossa convidada. E eu gostaria que você começasse, né? Desde o começo, falasse um pouquinho de quem é a Emily, né? E de como foi a infância de Emily até ela pensar em ser advogada e estar aqui hoje compor o nosso quadro aqui de colaboradores e exercer uma de umas funções mais importantes dentro do escritório de advocacia e sem ainda ter concluído a faculdade de Direito. Não é isso, minha filha? Exatamente. Primeiro, é um prazer e uma honra para mim estar aqui e também ter hoje o título de controller jurídico, né? Porque é uma responsabilidade enorme que foi dada a mim por confiança de Dr. André, que até hoje, às vezes, a gente mesmo não se acredita em si, né? Não acredita em si mesmo. E Dr. André sempre acredita na gente e mantém esse ânimo na gente de perseverar e de tentar coisas que a gente mesmo acha que não é capaz. Na verdade, não foi dada, foi conquistada por mérito seu, né? Por seu cuidado, seu zelo. E a controladoria jurídica, para quem não conhece, você, nosso colega advogado, você, colega do seu de faculdade, talvez você nunca nem ouviu falar sobre isso, né? Às vezes muita gente nunca ouviu. Vocês vão entender hoje aqui o que é a controladoria jurídica e a importância que ela tem, o que ela significa dentro do escritório de advocacia. Nós vamos trazer aqui também um pouquinho do dia a dia dessa pequena gigante aqui, vai entender as responsabilidades da controladoria e vamos seguir, né, Emily? Emily, diz aqui pra gente, como foi tua vida? Você nasceu aqui em Caetité, conta um pouquinho da sua infância até você chegar aqui, ou até você decidir direito. Bom, eu nasci aqui em Caetité, cresci aqui em Caetité, estudei um períodozinho em escola particular, mas na maioria do tempo foi em escola pública, e eu me mantive sempre valorizando esse direito de estudar. Sempre foi algo que eu priorizei muito, e valorizei muito, dar a chance de estudar, de poder só estudar, então eu sempre dei o meu máximo, por ser muito grata a esse direito de estudar. Você está com quantos anos hoje, Emily? 19. 19 aninhos, gente. 19 aninhos com uma responsabilidade absurda, tá? E você viu o que ela bem colocou agora aqui, que ela estudou em escolas particulares e públicas. E você sempre se deu o direito de estudar. Estar em escola do Estado ou escola particular foi alguma limitação para você chegar até onde você está hoje ou não? Não. Eu acho que, assim, as oportunidades, mesmo que elas sejam, às vezes, escassas, se você saber agarrar, se você saber valorizar ela e dar o seu máximo naquela oportunidade, ela vai ser sua. Mas você tem que estar preparado para a oportunidade. Exatamente. Não adianta. A oportunidade é um encontro, na verdade, né? É um encontro de você estar preparado
com aquele momento que você está vivendo, não é isso? Isso vai muito também de você reconhecer. Por exemplo, pelo fato de eu ter reconhecido sempre a grande coisa que foi eu ter o direito de estudar, você está sempre se preparando, porque você tem esse reconhecimento, essa noção de que eu tenho isso em mãos, então eu vou dar tudo de mim, eu vou aproveitar tudo daquilo. Para que quando vem uma oportunidade, como veio na questão, por exemplo, de eu conseguir uma bolsa, na época a única bolsa que tinha de direito, e eu consegui essa bolsa mesmo... Você conseguiu a bolsa na faculdade? A bolsa na faculdade, mesmo utilizando livros usados, mesmo não estudando em cursinho caro, mas é você saber agarrar aquilo que você tem e você tá preparado para quando a oportunidade vir. Então é justamente isso que você mencionou. E são conquistas, mas tem muita gente que não quer ler um livro usado, tem muita gente que quer os livros novos, mas isso não é o que vai te colocar em destaque. É exatamente essa força de vontade que você acabou de mostrar aqui pra gente, que vai te dar a oportunidade. Você vai procurar, você vai encontrar, é um encontro. A oportunidade é um encontro, né, de vários fatores. Mas, Emily, você disse tão nova, né, 19 aninhos, e como é que você foi criada? Como é que são seus pais? Seus pais têm condição, não têm? Como é que você procurou o direito? Por que você procurou o direito? Conta um pouquinho aqui da sua história, que você falou que cresceu em Caetité. Assim, a minha família nunca foi de grandes condições, mas eu também tive uma vida confortável e muito feliz, com momentos, com eventos, então não sinto falta de nada, absolutamente nada. Pela questão da escolha do direito, eu acredito que seja mesmo para ser, porque, sendo sincera, eu não queria direito. Não? Você queria fazer o quê? Tudo menos direito. Por incrível que pareça, a minha última opção era o direito. Porque existia, e ainda existe, um estigma muito grande em cima do direito, de que direito se restringe só ao penal, que direito se restringe a ações limitadas, e o direito é muito grande, é muito vasto, tem várias áreas. E quando eu fui, de fato, fazer o vestibular e pesquisar sobre as áreas e sobre, né, a amplitude da área, que eu fui perceber, olha, isso tem a ver com o meu perfil. Essa questão de regras, essa questão de leis, eu acho que tem a ver com o meu perfil, sabe? Mas mesmo assim eu ainda ficava com esse pé atrás. Mas acabou que na época do vestibular só tinha essa bolsa. Então eu acho que ele me escolheu. É mais ele me escolher do que eu escolhi ele. De novo, eu acho que foi um encontro. Exatamente. E aí você viu que talvez você estava completamente errada, né? Com certeza. Você pensava antes em fazer o quê? Que você se identificava, que se passava na tua cabeça? Olha, eu gostava de explicar, de ensinar, já dei cursos, né? Já dei cursos de matemática, então eu achava que eu poderia talvez ser uma professora. Então eu já pensei muito nessas hipóteses. Mas apareceu a oportunidade de direito e hoje eu vejo o direito como assim, meu Deus, como eu poderia fazer outra coisa? Porque o direito, ele possibilita explicar tantas áreas da vida, você entende o funcionamento da sociedade, você entende tudo, porque tudo tem um direito. Tudo você precisa do direito, teve direito, vive o direito. E eu que gosto muito de entender e saber sobre por que as coisas são assim. Por que é desse jeito? Então, o direito me possibilitou entender várias áreas de várias partes da sociedade. Então, eu acho que definitivamente é a minha área. Eu só não sabia que era antes. Nós estamos muito nova, né? Nós vamos chegar ainda na sua mudança de visão dentro do direito e outras coisas mais que a gente não vai... Isso a gente vai deixar um pouquinho mais para o final aí, para o nosso espectador ficar um pouquinho curioso e ver o que o direito é capaz de fazer na vida das pessoas. Né? Não só a gente achar que é para se fazer concurso, que não, e mostrar que também existe, que é muito vasto, como você disse. E eu ainda acho que o direito ainda tem muito a crescer, que nós vamos chegar lá, Emily. Mas diz pra gente, Emily, qual foi assim, como que foi para você ingressar aqui, você entrar como... Você está há quanto tempo no escritório? Tem 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Como foi para você entrar no escritório? Eu me lembro que a gente abriu uma seleção. Uma seleção, não foi? Uhum. Diga lá pra gente, como é que foi? Bom, entrar no escritório, como eu disse, aí eu sou muito nova e eu comecei a faculdade, eu tinha 1 ano de faculdade. E eu vim fazer esse estágio aqui, do nada. Então, eu cheguei muito assustada, eu falei, não vou dar conta.
Mas como é que era a vaga? Você tava preenchendo os requisitos da vaga? Não? Nem te conto. Como eu disse, eu cheguei aqui no segundo semestre e a vaga era pro quarto semestre. Mas quem não arrisca não petisca, né? Aí eu mandei o currículo mesmo assim. Foi chamada. E fui chamada, surpreendentemente pra mim. E fiz essa seleção com muito medo. E para nós também, que quem fazia a seleção na época era eu e o Dr. Cláudio, né, na época. Então, assim, a gente sempre estava cortando pessoas pelos requisitos, né, básicos, mas a gente acreditou e resolveu te chamar também. E tinha muita gente, não tinha, na época? Tinha várias pessoas aí fora. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Já foi aqui nesse escritório, Já. Já foi aqui, né? Nunca cheguei tendo E aí, como é que você se sentiu? Como é que foi a entrevista? O que você achou? Na verdade, quando eu fui chamada para fazer a entrevista, eu enlouqueci na minha casa. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Eu tô no segundo semestre e eu já vou ter que... Eu não sei nem... Pra ser sincero, eu não sabia nem o que era previdenciário. Pois não sabia. E hoje, você sabe? Eu não tive sequer a matéria, eu não sabia nem o conceito. E eu vou te dizer uma coisa, você não vai ter, tá? Até o final do seu curso, você vai ter Seguridade Social, que são 6 meses, no máximo 1 ano. E eu garanto pra você, depois você vai me falar, a gente vai gravar um outro podcast mais pra frente, você vai me falar que é a experiência da prática do dia a dia. Você vê o tanto que o direito é vasto, né? Você acabou de falar. Quando você decidiu fazer direito, você nem imaginava do previdenciário. Né? Nem pensava. E é uma área, com ascensão, uma área vasta, como a gente percebe aqui no escritório, mas que não é sequer mencionada, que não se vende, não é vendida, né? Exatamente. E existem muitas mudanças dentro do previdenciário, né, o Emily? Eu acho que ainda o previdenciário... E o previdenciário é quase um fato social, na verdade. Quanto mais se muda, quanto mais a medicina desenvolve, mais expectativa de vida ela vai aumentar e mais se vai mexer no direito previdenciário, né? Porque ele trabalha com grande massa, né? E aí a gente fala, que nem você disse aqui agora, né? Quando fala do direito criminal, não é só direito criminal. E todos os colegas, os advogados, têm aquele... Eu gosto de usar a palavra um fetiche pelo direito criminal, né? Sendo que também o trabalhador e aquele cara que trabalhou a vida inteira, que precisa aposentar, ele também precisa de um advogado, né? É bem interessante isso e para nós é o propósito do Escritório da Cultura é levar a prosperidade para o trabalhador do Brasil. Então a gente tem isso como uma cultura nossa, né? E você nunca nem imaginava, né? Que isso poderia ser um ramo do direito, né? Não, nunca cheguei nem a pensar. Tanto que quando eu fui fazer entrevista, eu vasculhei tudo. Mas tudo que você pensar. Como é que você fez para vasculhar? Pelo menos, eu não sabia... Conheci o escritório através de doutora Luana. Que a doutora Luana é cliente da minha mãe lá. E a minha mãe, ela sempre falava do escritório de doutora Luana. Porque a gente vai fazer uma roupa porque vai ter evento no escritório de doutora Luana. O escritório de doutora Luana é muito chique, tem muitos eventos. Doutora Luana sempre precisa estar muito arrumada para os eventos. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Que lugar é esse? E sua mãe faz o quê? A minha mãe é costureira. Então costura para a doutora Luana. Doutora Luana. Que legal. E era aquela magia. E quando eu comecei a fazer o curso, eu já fui correndo atrás de escritório, justamente na perspectiva de ver uma vaga de estágio, e eu vi essa vaga, mesmo que não tenha os requisitos, pra mim era uma vaga. Não, você fraudou os requisitos, mas convenceu na entrevista, né? Mas aí também... Não fraudou, não. Você colocou o que você tinha no segundo ano, verdade? Eu falei. Mas também, pra eu chegar aqui nessa entrevista, eu ralei muito, viu? Eu acredito. Tudo que você pensar de vídeo de como ir bem numa entrevista de estágio, eu assisti. Você não contou, eu tô sabendo agora, é uma novidade. Todos os vídeos. Tudo que você pensar de vídeo, de post, tudo que eu li, pesquisei sobre esse escritório, tudo. Vídeo no YouTube, site. Quais são as metas, quais são os valores, quem são os colaboradores, tudo que vocês pensarem. Eu fiz anotações. Pra vocês terem noção, que esse é o meu jeito meio
metódica, eu fiz um roteiro É. de como seria a entrevista e quais seriam as possíveis perguntas que o doutor André podia fazer para mim. Meu Deus. E pasme, você seguiu o roteiro certinho. Foi, eu sabia, eu pesquisei. Seguiu Né? o roteiro certinho. Quando ele fazia uma pergunta para mim, eu comemorava, eu falava, eu sei a Essa eu resposta já sei, dessa. né? Ah, essa você treinou, muito Essa bem. eu muito sabia. bem. Gostei. Então eu cheguei aqui já com a colinha na mão. Ai, você tá falando isso aqui só pra ficar registrado, porque eu não sabia disso aqui. Muito bom, Aí você tá. vê. Por isso que eu te disse, que não é oportunidade, você estava preparada para ela. Com certeza. Entendeu? Então, assim, veja bem, quando existe alguma uma oportunidade, é um encontro, gente, você tem que estar preparado. A história dela tá tão interessante aqui que também eu nem sabia, ela se preparou para a entrevista, não essa aqui, mas a entrevista de estagiário. Sim, foi admitida, começou a fazer o que dentro do escritório André Besquisa Advogados? Bom, pelo menos eu cheguei aqui achando que a gente ia fazer uma petiçãozinha, que ia ficar por isso mesmo. Que você ia ter Ilusão. tempo de estudar? Muita ilusão. Quando a gente chega aqui, a cada dia vai mostrando uma coisa nova. Todo dia tem uma coisa nova para você fazer. Eu cheguei aqui, como eu disse, com muito medo, por eu estar no início ainda do curso. Insegurança. Com certeza. Mas todo mundo aqui foi muito acolhedor. Os advogados, eu sempre dizia para eles que cada correção era uma aula. Eu aprendia tanto. Eu fazia anotações, eu chegava na minha casa fazendo resumos. Eu lembro que quando você entrou, eu ainda dei o treinamento, não foi? Deu aqui. Foi você, Carol. Foi você, Carol. Foi, a gente entrou junto. Você e Carol. Hoje Sim. são lado a lado as controladoras do escritório. E Carol hoje está quase concluindo a faculdade, já está começando a montar aí a carteira dela e ampliando também, crescendo, né, dentro do escritório. E vai sobrar para você a controladoria, você sabe, né? Mas, enfim. E eu lembro que eu ministrei os cursos. Como é que foi? Compartilha com a gente aí. Não, aqui sempre foi muito rico em questão de aprendizado. Tanto no início, que teve todo esse cuidado, porque eu cheguei com muito medo, como eu disse, de não ter esse conhecimento técnico, porque eu não sabia o que ia ser exigido. Mas eu cheguei num ambiente muito acolhedor e que muito compreendeu as minhas limitações de não saber. Me contrataram no sentido de eu não saber. E principalmente que eu cheguei sem os requisitos. Então eu já falei, meu Deus, vão me cobrar coisa que eu não tenho. Sem os requisitos técnicos, sem as hard skills, mas as soft skills são as habilidades pessoais, você já tinha. Foi por isso que você passou na entrevista. Ele que tá falando. Mas é verdade. É isso que a gente avalia, né? Quando a gente vai fazer uma admissão, seja do estagiário, você não pega e chega qualquer estagiário. Se você quiser também oferecer qualquer tipo de estágio, claro, tá tudo certo, você não precisa avaliar nada disso. Por isso que a gente fez seleções. E mesmo sem preencher os requisitos técnicos, ela desenvolveu aqui, muito embora agora eu sei que ela estudou, mas ela estava pronta, ou seja, ela já tinha as habilidades, assim, os soft skills, as habilidades pessoais para superar, né? Então isso foi muito interessante. A cada treinamento que a gente fazia aqui no escritório, você saía renovada e com a mente explodindo, né? Demais. Em minha defesa, eu estudei, mas eu não menti. Todas as minhas Sim. respostas na entrevista foram reais. Com certeza, isso eu sei, não tenho dúvida. Mas, e aí, voltando aqui à questão do nosso treinamento, com as limitações, porque a proposta do estágio é você dar uma oportunidade da pessoa aprender conhecimento. Porque com o conhecimento, você não segura. Quando você sabe, você compartilha. E essa é uma cultura aqui do nosso escritório, de como você disse, nossos advogados, todos os advogados do escritório, assim como eu também, a gente não segura o conhecimento. Porque quando a gente tenta passar ele para frente, a gente acaba aprendendo. Porque você vê de um jeito, eu vejo de outro. Doutora Luana, doutora Regiane vê de outro. Doutor Cláudio vê de outro. E essa forma de compartilhar o conhecimento que é enriquecedor. Né? Então, assim, e a sua missão aqui era aprender, mesmo sem remuneração. Entrou sem remuneração, Sim. não foi? E aí foi aquela coisa enriquecedora. Então, e você começou fazendo sua petiçãozinha, não? No primeiro 3 dias você já muda. E essa questão do querer compartilhar o conhecimento é muito nítido aqui. Não é só que a gente está falando aqui, a gente compartilha. Não, é nítido e é nítido na estrutura. A estrutura aqui dentro é feita para você aprender. Aqui a gente é dividido por estágios.
né? Então, a gente entra primeiramente, você faz a petiçãozinha, mas você aprendeu? Então agora você vai fazer nível outra. 1, nível 2, nível 3. Exatamente. Então, você aprendeu a fazer isso, agora você vai fazer uma impugnação assim, assim. Você já aprendeu isso, então agora você vai fazer um recurso assim, assim, assim. Então, não existe aqui zona de conforto. Não existe aqui. Não vai existir crescimento. Não existe. Você tá aqui, você vai ter que se adaptar o tempo inteirinho. E aprender o tempo todo. Aprender o tempo inteiro. Porque sempre que eles verem que você já adquiriu aquele conhecimento, eles vão te botar para você aprender mais. E isso, para mim, foi... Eu não sei nem descrever o impacto que isso tem. Porque, às vezes, eu vejo pelos relatos de outras pessoas em outros estágios que fica algo muito pouco, raso no sentido de limitar, de eu faço isso e isso e isso e só. Mas aqui não. Aqui você faz isso, você já aprendeu isso, agora você passa para o próximo. Você já aprendeu isso, você passa para o próximo. Tanto é verdade que hoje em dia a gente aprendeu várias coisas e hoje em dia doutor André, com diversos critérios, que ele não vai fazer as coisas sem planejamento, que não sou só eu que planejo as coisas aqui, viu? Porque ele tá aí falando dos meus resumos, dos meus roteiros, bastante. Mas ele é 10 vezes pior. Eu planejo bastante. Tanto é verdade essa questão da evolução que hoje doutor André deu a oportunidade pra gente e viu e enxergou na gente a capacidade de fazer parte da controladoria jurídica, claro. Que foi um novo desafio. E vem sendo desafios ao tempo todo. Quem fazia controladoria antes sozinho? Quem fazia? Alguém que não tinha vida. Alguém que acordava às 4 horas da manhã. Alguém que acordava às 4 horas da manhã. E distribuía a tarefa para todo mundo, né? Para todo mundo. E foi bem libertador e até legal que você, nosso colega advogado, que se prende às intimações, claro, a gente tem que também ter o cuidado, as intimações, a gente vê os processos, os andamentos dos processos, dia a dia e tal. Mas a controladoria jurídica, ela é um departamento importantíssimo dentro da estrutura de um escritório, que para você que quer sair do operacional, advogado, quer sair do operacional e passar por parte estratégica, que Emily disse que eu sou um cara que calcula e faz tudo, planejamento. Quando você quer passar para o planejamento, você deixar de exercer algumas funções, como de ver intimações, é importantíssimo para você se colocar na posição estratégica, tá? É claro que você não vai chegar para uma jovem como ela. Você está em que ano, filha, do direito? Estou no 5º semestre. No 5º semestre. E vai falar, toma, a responsabilidade é sua, que aí você está sendo imprudente. O que aconteceu? Fizemos uma capacitação e houve uma transição. Primeiro entrou Carol, né? Carol que já estava um pouco mais avançada. No curso. O escritório capacitou, fez cursos que Carol se capacitasse, que fosse habilitada para ser uma controladora, né? Que isso não se aprende na faculdade, você nem ouve falar, né? Não ouve falar de jeito nenhum. E aí o que acontece? Eu ficava com as movimentações e intimações todos os dias. E Carol, né, depois eu deleguei para ela as movimentações, que as movimentações é o que você faz hoje, né? Sim. Nós vamos chegar ali. E as movimentações é aquilo. Protocolou algo no PJS, recebeu movimentação, é aquilo que a gente vê. A gente faz uma dupla checagem hoje nas movimentações. Mais que dupla. Né? Mais que dupla. E eu fiquei com as intimações que chegavam para mim também no nosso sistema aqui, ó, DVBox, que foi um divisor de águas para a gente, principalmente na controladoria. Foi quem proporcionou, inclusive, o curso de controller jurídico para a gente. E aí, o que acontece? Eu ficava com as intimações. Então, nós tínhamos uma dupla checagem. Carol via umas movimentações que muitas vezes acontecem antes das intimações e eu ficava com as intimações. E quando eu vi que eu precisava me posicionar num lugar estratégico, assumir uma posição de CEO de verdade, né? Ainda acumulando algumas funções, eu precisei treinar essa jovem aqui para ficar com as movimentações. E hoje, logo está acontecendo, Carol, mais outras coisas. Então, assim, veja, quando a gente vê, ela vai compartilhar aqui com a rotina, a gente vemos movimentações e as intimações. Esse é o segredo para não se perder o prazo. E essa é a importância da controladoria. Então, você, colega advogado,
que não tem uma controladoria no seu escritório, você não tem vida. Você vai ter que checar prazo, esperar prazo de intimação. Hoje a gente cumpre os prazos todos antes, né? Na verdade, né? Então, por isso que foi o que eu quis trazer aqui para vocês, que eu não tinha vida. E Emily bem pontuou, foi o hábito que me fez com que acordasse 4 horas da manhã e ficava até às 5 horas vendo as movimentações do dia seguinte, delegando antes das intimações, e às 8 horas da manhã eu já via as intimações chegavam, e às 4 horas da tarde também via essas outras intimações, chegavam sempre 2 vezes. Então, assim, era uma vida que eu estava escravo das intimações e das publicações. E é um volume grande, porque a gente tem um grande volume de processo, então por isso que também precisam de 2 cabeças dessas que tem um olho clínico para isso. E já falando disso, Emily, que eu até acabei falando demais, fale um pouquinho da sua rotina como controladora, que você passou do nível 1, nível 2, analisa processo, hoje nível 3, recurso, já no 5º semestre da faculdade, né? Mas fala um pouco da rotina e primeiro você fala qual foi assim, a responsabilidade e o que significa a controladoria sob o seu jeito de ver o escritório de advocacia. Quais são as responsabilidades do controlador e qual a importância da controladoria, que depois nós vamos falar da sua rotina. A controladoria, eu digo que ela está em todo o processo. Desde quando ele chega, por exemplo, a gente vê que um processo ele foi implantado, um benefício ele foi implantado com data de cessação já marcada. Então, a gente já manda para o administrativo fazer esse pedido de restabelecimento. Então, a gente está lá no início. E a gente está lá no final para conferir também se o RPV, se a gente está consultando, se já chegou, se o alvará já saiu. Então, a gente está desde o iniciozinho até o final fazendo a fiscalização. Então, a controladoria ela é dividida, ela tem várias atribuições. Ela tem a atribuição de ver as movimentações, como o doutor André bem disse aqui, de delegar. Ela observa tudo que vem acontecendo no processo, delega para as pessoas responsáveis e também é responsável pela fiscalização do cumprimento dessas tarefas delegadas, né? Se está dentro do prazo, se está um prazo folgado, se está muito próximo do prazo. Está no prazo fatal, se está no... Né? Exatamente. Aí a gente tem as intimações, que é basicamente essa dupla checagem que a gente diz, né? Que é você conferir já as intimações. Geralmente, quando chegam as intimações, a gente já delegou, a gente já está fazendo. Às vezes a gente já cumpriu, mas é muito importante porque coisa ou outra, às vezes, não chega para a gente. O push não só um paralelo aqui traz. para que nosso colega advogado entenda e também nosso cliente entenda a segurança que que a gente trabalha. Chegou uma movimentação no e-mail da controladoria que você vê todos os dias, acho que umas 2, 3 vezes no dia, você deixa ligado. Chegou ali, abriu um prazo, vamos supor que abriu chegou ali e vamos dizer aqui que nós entramos com a petição inicial, o INSS foi intimado e protocolou a contestação. Você recebe no dia seguinte. Qual é a sua atitude como controladora ao receber isso no e-mail? Automaticamente a gente já delega. Como que funciona aqui? Aqui a gente tem uma divisão ainda da controladoria, onde além de eu e Carol, que estamos na função de delegar e de fiscalizar os prazos, a gente tem também o papel muito importante do doutora Regiane e do doutor Cláudio, que eles são os advogados responsáveis por essa análise justamente dessas movimentações que chegam. Doutora Regiane das contestações, das impugnações, dos laudos que chegam, e doutor Cláudio das decisões interlocutórias, dos recursos, justamente por ter mais esse conhecimento técnico. Voltando ao caso que ele não vai fazer nada sem planejar. Mas aí então você recebeu, aí você encaminha para o responsável analisar aquele documento. Exatamente. Aí você faz essa ponte, você faz essa conexão, por exemplo, e ainda não saiu intimação nesse caso. Não. Aí a advogada responsável já delega e nem sequer nesse meio tempo sai a intimação. Já delegou, já fez. Porque a gente já tem nossos prazos internos todos já planejados, já discutidos em reuniões, inclusive. Com certeza. Né? E digo que o ADV Box é uma peça-chave nesse sentido. Porque eu até comento muito com a outra controladora, Carol, de que eu não sei como é que as pessoas administram mais de meia dúzia de processos. Nós já conseguimos. Sem o ADV Box. Mas não tem era condições. Horrível, era horrível.
é algo assim que você tem que dar a vida, como o doutor André disse. Você tem que dar a vida e mesmo assim ainda corre risco de ter uma falha. Porque é muita coisa, é muita demanda. Você pensar que cada pequena movimentação, às vezes, decorrer um prazo que você já cumpriu, tem tempão, mas vai chegar lá para você e você vai ter que ver, você vai ter que conferir se aquele prazo foi cumprido de forma correta. Tudo isso demanda tempo. E num grande volume, isso vira uma bola de neve. Uma bola de neve. Imagine você tá trabalhando com uma bomba relógio próxima para explodir, né? Eu penso assim, porque prazo, quando o advogado fala prazo, a cabeça dele faz desse, bum, parece que vai estourar. Não é verdade? Então, Emily já faz a delegação da tarefa para o responsável. Quando você mesmo já consegue resolver, você já delega o cumprimento dessa tarefa, né? E quando sai a intimação para Carol apenas ela só confere se já foi cumprido ou se já foi delegada a tarefa. E ela só ajusta o prazo fatal para ver se está ali. Que a gente gosta de, por exemplo, ter a movimentação, a gente já coloca como se fosse uma intimação, na verdade. Movimentou, a gente já delega os prazos como se fossem para cumpri-los. Então, e ainda vai ter uma dupla checagem lá na intimação. Então vejam, colegas advogados e nossos clientes, a segurança que existe. Porque existem pessoas específicas para isso e além disso elas também trabalham, desenvolvem análise de processo, alguma coisa nesse sentido. Então, essa é uma organização. Então, tem uma segurança, né, de nunca perder um prazo. Então, assim, isso é muito interessante. Né? A controladoria ela tem isso, ela faz essa delegação de tarefas através dos prazos que são estabelecidos por nós. Nem são os prazos judiciais, nós somos os prazos mais curtos. Que às vezes quando abre um prazo que o juiz vê que às vezes ele já tem um feeling, né? Ele já tem aquele traquejo, ele já vê que já foi cumprido, ele já abre de novo pro INSS oferecer uma proposta de acordo ou já dá a sentença. A gente já até cumpriu, então a gente facilita essa economia processual, né? Aqui a gente sequer pensa em prazo judicial. Tanto que não é uma, nem duas, nem três vezes no dia que acontece da gente estar naquela correria, tem que cumprir prazo, tem que cumprir prazo. Quando você chega para abrir, não tem nem intimação para você marcar e cumprir. Porque já foi cumprido. Porque foi cumprido muito antes. Porque você está fazendo com muita antecedência justamente para a gente ter essa segurança. Porque essa alta demanda que a gente tem demanda também segurança, demanda uma organização muito grande. Isso aí tem a ver com um princípio da economia processual, que ela não deve ser só do judiciário, né? Isso aí eu trouxe para mim, que a economia, como a maior parte dos nossos honorários, inclusive, a gente ganha pelo resultado, no êxito do processo, então a gente sempre preservou e também pela satisfação do cliente para atingir o resultado, que já está com aquele problema, a questão de INSS, de ser um benefício, a gente busca a celeridade processual. Então a celeridade processual, às vezes nossos colegas que estão aqui ouvindo, pensam, a celeridade processual é só uma coisa para o juiz, para o judiciário, para o servidor. Não, o advogado também pode ser célere. Como? Vendo a movimentação todo dia e cumprindo antes do prazo, que é o que acontece. Quando às vezes eu falo que um processo nosso previdenciário judicial dura em média 10 meses, 11 meses, as pessoas às vezes acham que a gente está brincando, mas a gente não espera uma intimação, a gente cumpre antes, não é isso? É bem interessante essa forma da gente fazer. Então, isso aqui você está conhecendo agora, as vísceras da controladoria, que eu falo que é a espinha dorsal, né, do escritório, né? Sem a coluna, né, a gente não consegue sobreviver, não para em pé, né, Emily? Ela é fundamental tanto nessa questão do cumprimento de prazos, quanto também na manutenção da qualidade. Porque se você faz as coisas às pressas, com medo de prazo e assustado, né, com esse grande volume, você acaba perdendo a sua qualidade e também tendo até chance de perder aquele processo, porque às vezes você não faz uma análise tão minuciosa, às vezes tem os casos, sempre cada caso é um caso, então sempre vai ter uma argumentação específica que você poderia explorar se você não estivesse fazendo às pressas. Você tem mais tempo para pensar, porque você tendo um tempo maior, tudo aquilo que é pensado mais, você consegue fazer uma qualidade melhor, né? Com certeza. Eu também penso dessa forma e vejo isso como um ponto muito, muito positivo, né? Que foi desenvolvido por nós. E quando a gente teve aquele curso que a gente fez com a consultoria da DVBox, nós mudamos até o que eles ensinam, né? Porque eles têm o D+1, D+7, nós criamos o nosso procedimento encurtando esse processo, né? Com certeza. É bem legal. Ô Emily, vem cá.
Vamos agora falar um pouquinho, a gente falou acho que bastante coisa da controladoria, que eu acho que deu para tirar alguns insights, algumas boas ideias aqui, para que implantem e também entendam como funciona, isso dá uma segurança. De você trazer aqui para nós um pouco também da tecnologia, uso de softwares, uso do PJE, do mundo digital. O que ele pode facilitar, o que ele pode ajudar na advocacia? Bom, como uma pessoa que começou já no digital, né? Você não é das antigas que nem eu, né? Eu não consigo, sinceramente, não consigo conceber. Não consigo conceber o que é você ir com a pastinha, despachar um processo. Você já foi no fórum? Não. Nunca foi no fórum? Pra o escritório, não. Não? Já fui uma vez lá. Eu acho que coisas pessoais. Mas uma vez lá, assim. Ser advogado hoje é um bico no balcão ou não? Tanto um fato interessante que aconteceu recentemente é que a gente sempre fala no balcão virtual para pedir celeridade dos processos, algo nesse sentido. E esses dias a gente parou para pensar e a minha colega comentou que o meu pai foi no balcão pedir lá presencial o andamento do processo dele. Falei, a gente está aqui no balcão virtual, né? Que agora não tem mais balcão, mas é virtual. E ela, meu Deus, é verdade, um balcão, existia um balcão. Para vocês terem noção que hoje, com o ADV Box, com o PJE, com o sistema, a gente não consegue imaginar como é que é. Porque é algo que não tem condições. Hoje a gente tem processos em todos os TRFs que tem no Brasil. No Brasil então, você imagina a gente com o processo no Rio de Janeiro. A gente vai fazer o quê lá? A gente teria que contratar alguém que fosse lá um gasto e que talvez nem fosse, você contratasse talvez alguém que não fosse advogado, que não tivesse a mesma feeling. Cultura nossa, aplicar a mesma qualidade que a gente aplica no nosso processo, porque por mais que você possa passar e terceirizar isso que acontece, existia muito correspondente, antes tinha muito correspondente, que eu cheguei a sustentar o primeiro escritório fazendo muitas correspondências aqui no interior, porque não tinha esse mundo digital e tudo mais. A gente contratava para fazer um serviço X, um serviço tal. Então, imagine você conhecendo o processo do jeito que você conhece, em vez de contratar uma pessoa para ir no Rio, fazer um despacho com o juiz, você mesmo fazer um despacho. E o mais legal de tudo isso, além dessa economia também, não estar exposto a um tipo de por exemplo, eu vou pegar um carro, um veículo, uma coisa, um acidente, tal coisa e tal. Economia do tempo. Do tempo, porque não tem máquina do tempo. Você marca, às vezes você vai para ver o juiz não está, né? E você marcando ali, ele pode te atender de qualquer lugar. Né? Não, é economia. Gente, vocês não estão entendendo. Eu não consigo pensar. É porque vocês que já têm uma bagagem maior na advocacia e pegaram essa transição... Advocacia tradicional. A advocacia tradicional, né? E pegaram essa transição do físico para o presencial, vocês conseguem saber. Só que eu não consigo pensar que existia. Porque, pense comigo, eu estou responsável por ver as movimentações. Às vezes chega 70, 80. Aí pensa eu, indo lá no fórum, assinar na mão cada movimentação. Eu vou te compartilhar. Acho que eu já falei uma vez com vocês. Eu já conversei uma vez com vocês, lá no jurídico, que quando eu comecei, eu recebi as publicações, como a gente pega os recortes da UAB, e a gente imprimia e fazia os recortezinhos, pegava, por exemplo, o que tinha na vara aqui, na vara em Guanambi, e pegava um dia, pegava o carro e ia até Guanambi, a gente separava, por exemplo, dizendo Guanambi, quem estava aqui, ou para Conquista, ou contratava alguém, pegava, às vezes deixava de ir para numa sexta-feira, até para você depois sair, tomar um chopp, né? Tinha umas coisas estratégicas em Vitória da Conquista. Sair para ver o processo e tomar ciência do processo manualmente. Então, a gente imprimia aquilo, ou seja, tem uma economia também, né, de papel e tudo mais. E a gente ia até lá, pegava um tempo, pedia para o serventuário separar aquela pilha de processo para a gente ver aquilo. Que aquilo levava um tempo para ele encontrar o processo, que às vezes estava
concluso por juiz, às vezes estava em outro lugar, X, Y, aquilo outro, e a gente separava aquilo e ia lá tomar ciência, esperar à vontade, às vezes porque, por conta do servidor que tinha muita coisa para fazer, então a gente tinha aquela aguardar a demanda. Então assim, essa realidade ela existia, então você imagine isso, Emily, que interessante essa economia que aconteceu na advocacia, que, como a gente diz, a advocacia, o direito é um fato social e tudo está mudado, né? Então, com a tecnologia hoje, a gente consegue, como a gente falou, atender Rio, atender São Paulo, atender Ceará, né? Que a gente tem hoje tudo, e a internet também nos proporciona muito isso, né? Eu sei que hoje você não está na linha de captação de cliente, mas você vê o departamento comercial aqui como que é, né? Para ou não? Loucura. Se vocês não param, né? É resultado, né? É resultado. Mas é bem interessante essa sua visão de você não entender como é que era, e a minha já um pouco mais, nessa transição, um pouco mais velha, na verdade, colocar aquela pastinha embaixo do braço e voltar, pô. Às vezes você tinha que pegar aquele carrinho, um carrinho mesmo, porque era tanto processo, que esse processão assim, grandão, que pesava demais, né? Levar até o carro, trazer para o escritório, fazer carga, assinar o livro de carga do processo. Não, livro de carga você não está entendendo como era. Um livro pretão assim, grandão, você tinha que assinar um por um e depois devolvia de novo. Saber que você está tirando aquele processo, que o processo é público, você tem que ir devolver no prazo. Então, essa realidade você não pegou. E essa realidade, ela não existe mais. Os processos, pelo menos aqui no nosso estado, acho que grande parte do Brasil todo, foram digitalizados, né? A gente não tem essa realidade mais. E é legal você ter esse ponto de vista e compartilhar ele, porque, gente, o direito vai ser feito de pessoas como ela, pessoas novas, pessoas que não pegaram essa realidade. E tá tudo certo, né? É evolução. E é muito legal você compartilhar isso e eu compartilhar outro ponto de vista e aceitar o ponto de vista mais vanguarda, que é o futuro. É o futuro, né? Então, assim, hoje a gente consegue, e o mais legal de tudo é a segurança que a gente tem, né? Que você acessa um processo, você tá lá com o token, vê que você entrou, né? Você marca um despacho com um juiz, um balcão virtual ali, e tudo acontece do mesmo jeito, né? Isso aconteceu por causa de quê? Da tecnologia, do avanço. A pandemia também deu um baque, né? Eu acho que a gente se limitar e ter medo da tecnologia, da internet, dessa digitalização, ela só te limita, só vai limitar. Porque não ia deixar, a demanda não ia deixar você ter o processo físico. Não tem possibilidade. Porque uma coisa que você demora alguns minutos, você demora horas. Então, isso te limita. E relutar contra isso é ir contra a todo o fluxo, a todo o segmento de uma nova, como você mencionou, uma vanguarda que está vindo. Se surgiu é porque é para melhor. É para... E foi necessidade crescer, também, né? certeza. A necessidade que também nos fez com que a gente não ficasse nessa zona de conforto. E assim, o mundo é digital, o mundo é rápido. E vamos lá, Emily. Vamos seguir aqui o nosso roteirinho aqui e fale um pouquinho pra gente aqui. Entrar no escritório para você, diante de todas essas mudanças que você compartilhou, que você entrou aqui, se preparou, bem legal, entrou muito nova, ainda é nova. A superação para você aqui dentro do escritório, ela é um fator aqui, divisor de águas, não é? Como que você encara essa superação, esses desafios? Porque tem desafios, né? Aqui, como eu disse, o tempo todo você sendo desafiado e aparecendo coisas novas. Eu tenho um ano aqui, mas eu costumo dizer que parece que foram 5. Eu cheguei aqui, a gente tinha e-mail, Dolibar... você lembra do Dolibar. E Drive. Entendi. Aí você se adapta àquele modelo e àquela organização.
Aí, do nada, a DevBox. Aí, agora você tem que aprender a gerir um novo sistema e controlar tudo. E aí, agora tem gestão de prazos, as tarefas são delegadas por outras pessoas. E aí, tem horários e datas. Aí, você começa a se acostumar. Não, porque agora a gente é setorizado e agora fulano vai ser responsável por isso, ciclano vai ser responsável por aquilo outro e beltrano vai ser... Mas tudo teve treinamento. Com certeza. Mas, assim, é o tempo todo de mudanças. Assim, para acompanhar, claro, o crescimento, que aqui é exponencial, eu costumo dizer, o crescimento daqui. Então, para acompanhar esse crescimento, a gente precisa das mudanças na organização, justamente para manter o nível de qualidade, manter a celeridade no processo. Então, essas constantes mudanças, elas são um desafio. Apesar que, como eu disse, nada é feito do nada, é sempre com muito planejamento e com muita conversa. Quando o doutor André quis setorizar, ele sentou com todo mundo e explicou, agora a gente vai setorizar e vai ser assim. O que vocês acham sobre isso? O que vocês acham que devem ser delegados para este e para este? Quando teve a DevBox, teve treinamento da DevBox. Quando veio a controladoria, teve treinamento de controladoria. Então, são mudanças, mas são mudanças fundamentadas, embasadas e com muito estudo. Mas mesmo assim não deixa de ser uma dificuldade, né? Nenhuma sozinha, né? Nenhuma sozinha. Porque é aquela coisa, a zona de conforto, para quem quer crescer, ela não existe. Então, assim, e a gente tem que pagar o preço de superar esses desafios e sempre para melhor, né? Eu também vejo, às vezes, quando a gente estava conversando, você falou que entrou há um ano aqui, eu falei, meu Deus do céu, já vivemos tanta coisa, né? Que, parece que foram 5, né? Eu falo, que nem dizia Getúlio, JK, né? Ele dizia, acho que era... 5 anos e 5 meses. 50 anos em 5, acho que era uma coisa assim, uma coisa desse jeito. Quando construiu Brasília, então assim, eu vejo hoje, inclusive a tecnologia que também nos favoreceu esse crescimento, né? Essa quantidade de gerir processos e esse crescimento, ele exige essa mudança. Eu acho que às vezes a gente parece mais com uma startup, né? Com uma empresa... startup do que com um escritório de advocacia. E tá tudo bem, e tá tudo certo, né? Se você quer chegar num lugar diferente, você tem que fazer coisa diferente. E você tem que ter uma equipe engajada, porque tudo são pessoas. Se não tivesse pessoas com a sua cultura de aceitar um desafio, você, como Carol, como doutora Regiane, Dr. Cláudio, Meire, toda essa equipe que a gente tem aqui, que se eu falar aqui, a gente vai acabar o podcast, não está falando em nome de gente, né, de pessoas, que tivesse essa cultura de resiliência, de desafio, a gente não estava onde estava. Porque também não são todos que entram também que ficam, que tem essa cultura e está tudo certo, que são questões de perfil. Aqui... Tem que aguentar o rojão. Tem que aguentar o rojão, que a gente solta também, né? Com certeza. Como é que é bater meta aqui? Ave Maria, aqui o povo até pergunta, que tanto vocês comemoram, que Solta tanto vocês rojão. batem meta, que tanto de barulho é esse, no meio de uma sexta-feira, 4 da tarde, você tá com champanhe na mão, que é isso? Mas é porque... Explica o que é isso. Ó, agora vai ter justificativas, não é que a gente tá enlouquecendo, talvez um pouco, mas a gente tá comemorando, porque há muito a se comemorar. Porque aqui, como eu falei, é coisa de doido. É muita demanda, é muito trabalho, muita dedicação. Então, ao mesmo nível que a gente comemora e fica feliz, a gente também trabalha para ter esses momentos. E é um ponto que eu acho muito importante aqui, que é crucial, porque às vezes o doutor André tem momentos de lazer e ele convida a gente como uma família. E fala, não, um momento de lazer é nosso, porque o senhor tem acesso a esse lazer, é porque nós estamos todos juntos construindo um futuro melhor para todos nós. Então, todos nós vamos comemorar este poder aqui que estamos Claro. sendo. Então, isso, querendo ou não, ele engaja. E esses momentos de confraternização, você vê que está todo mundo no mesmo barco. Que às vezes a gente fala, meu Deus, o senhor tem tanta coisa, tem tanto jeito. Mas aí, recentemente, por exemplo, tivemos uma comemoração aqui. E um menino, Josiel, que vai vir aqui posteriormente, ele falou, é por isso que eu tô aqui. Porque compensa tudo, porque a gente trabalha tanto, às vezes a gente doida. É a cultura mas depois forte. a gente volta e fala, vale a pena. Claro que não é só esses momentos que fazem valer a pena, que quando a gente tem um processo ganho, quando a gente vê a pessoa tendo a dignidade dela de volta, e esse processo humano que o previdenciário
como uma das áreas que mais mexe com esse humano, e por isso até que eu me encantei aqui por esse escritório e escolhi trabalhar aqui também, foi muito dessa questão do humano que é priorizado aqui. E essa questão do humano também é um fator base para a gente, para a motivação da gente. Então, nem só de metas e comemorações, a gente pensa muito no cliente, no que acontece. Quando acontece algo de perder, principalmente quando a gente faz o processo desde o início, a gente lembra da pessoa, a gente dá aquele aperto no peito e a gente fala, não, mas a gente vai fazer mais, a gente vai fazer outra coisa. Vamos começar outra vez. Porque a gente se apega de verdade, a gente fala, muita gente, 3 mil processos em curso. Mas a gente não enxerga como 3 mil processos em curso, a gente enxerga como pessoas. Tem pessoas específicas que eu peguei desde o início e fiz a administrativa, a inicial e tudo, que hoje quando eu vejo ganhando eu falo, meu Deus, fulano ganhou. É como se eu tivesse ganhado. Fulano ganhou. E se não ganhar também, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que resolver, pelo amor. São brasileiros, não desistimos nunca. Com certeza. Então, vejam, gente, que isso faz parte da cultura. Pessoas, desde o cliente a pessoas que estejam engajadas, que vivem essa vida. Isso é uma cultura forte. E a gente atinge resultado. Tá? Então, assim, veja que ela compartilhou momentos que a gente acaba aqui na vibração, né? Chegamos às metas, fechamos X contratos, faturamos Y, faturamos Z, vamos comemorar, vamos estar todo mundo junto. É isso que faz a cultura do escritório ser forte, isso aqui ser uma família, e a gente apresentar resultado, e a gente vivenciar sem desistir. A gente sofre também, a gente mais sofre com processos que a gente perde do que o que a gente ganha. Mas isso nos dá motivação, nos dá gás para a gente continuar, e vamos levar esse direito para essa pessoa que está precisando desse benefício. Então isso é a cultura forte dentro do escritório, e é isso que faz a diferença também para a gente. Mas vamos seguir aqui, Emily, vamos embora. Vamos lá, o que você... muitas pessoas aqui, elas aspiram às vezes entrar aqui no escritório, né? O que você pode compartilhar com essas pessoas que às vezes querem entrar no escritório? O que você pode dar de dica para essas pessoas? Façam um roteiro, ele vai seguir. Brincadeira. Não. Eu acho que, como a gente pôde perceber aqui e vai perceber ainda ao longo de todos os podcasts, existe uma cultura nítida. E a gente até fez um curso sobre cultura. Então, a cultura aqui, ela é muito forte. Ela é forte no sentido de que não precisa ter alguém para te cobrar, não precisa ter alguém para te fiscalizar, não precisa ter alguém para te dizer que você tem que valorizar aquela pessoa, que você tem que tratar ela como humana, que você tem que priorizar, que você tem que tratar prazos como algo que não devem atingir. Pensar na dor do cliente. Você não precisa de ninguém para fazer isso, porque isso aqui já está intrínseco. Entendeu? Você vive aqui pouco tempo, você já adapta isso. Então, se você não tem esse olhar humano para com o cliente e também não tem essa vontade, porque tem que querer. Pode chegar aqui querendo fazer corpo mole que não tem condições. Não tem condições. Entendeu? E não é no sentido de enlouquecer, no sentido ruim, não. É no sentido de ter coisa para fazer, de ter resultado mesmo. E é isso que faz com que a gente queira continuar, de ter perspectiva. Às vezes, por exemplo, eu vejo pessoas muito passivas, principalmente os estagiários que comentam comigo, de uma atividade muito passiva, muito pouca, e isso causa insegurança. De o que será dessa empresa? O que eu vou fazer no eu tenho espaço aqui, e aqui... Gente, não tem condições de você pensar que você não tem espaço. Pode não ter espaço físico, que o espaço já está pequeno, mas que vai ter demanda para você, que vai ter espaço para você, desde que você queira, tem, porque aqui é priorizado, sabe? E às vezes as pessoas crescem muitos olhos, olha, porque vocês têm comemorações, porque vocês têm ensinamentos, que, como eu disse, é uma cultura muito grande de transferência de conhecimento, muito grande aqui, e aqui a gente aprende tudo, e você sente que o escritório quer que você cresça junto, não para ele, mas com ele. Então, que você cresça junto e se desenvolva, e é diário, é constante o crescimento aqui. Então, às vezes as pessoas olham isso e falam, que incrível, mas você tem que querer estar aqui.
Você não pode simplesmente querer essa parte boa de, não, porque eu vou aprender com o Dr. NSS aqui, que eu vou estourar champanhe sexta-feira, sabe? Se não entregar, né? Não, você tem que querer estar aqui. Porque aqui você não vai fazer uma petiçãozinha. Você vai fazer muita coisa. Mais, e você vai mais ter uma que... indenização protocolada com sucesso. Não é Você sextando. Olha. Você vai ter que fazer muito além. Você tem que olhar além. Você tem que ver que... porque é tarefa do outro. Não é porque é tarefa do outro que você não pode olhar, que você não pode ver se está tudo bem, se você não pode ver que aquela pessoa talvez está muito atarefada, eu poderia fazer isso por ela. É esse olhar para o todo, pensando já no objetivo final, que é a conquista do processo, que é a celeridade do processo. Então, se você não tem esse olhar coletivo, você não vai conseguir se manter. Porque a gente vai perceber que você não tem. Emily, bem legal essas colocações que você fez, porque está mostrando muito a cultura do escritório. E por você exercer hoje, né, tá junto ali na controladoria, exercer a controladoria, você vê isso muito enraizado, né? Então, pela demanda que existe e tudo mais. Mas diga aqui, você está no 5º semestre, né? 5º semestre. Vamos agora ser sincero, sinceridade total. Já ouviu falar de controladoria jurídica na faculdade? Não precisa nem mencionar, né? Às vezes a gente vê até o raso de coisas teóricas mesmo, que dirá da prática jurídica. Ensina a fazer gestão de prazo? Não. Ensina você a usar a tecnologia? Não. É como eu disse, é muito teórico. Você vai aprender a teoria do direito. O técnico. O técnico. E às vezes até pencar nesse sentido. Mas quando você chega e você mantém... É até uma pena dizer isso, que você sai da faculdade com um pensamento... Você perpetua a faculdade, que eu não sei como é que eu vou sair, né? Mas você mantém na faculdade, eu já estou na metade, e se eu manter essa cabeça como é lá... Você vai manter o mesmo estigma que você tá quando você entrou. Porque eu entrei na faculdade com o estigma de que só o penal era importante, com o estigma de que só concurso era possível, de que a advocacia você faz uma petição e vai ser, se não der certo, tudo que você tentar, você faz ali uma petição para alguém e só. E ganha seus 50 conto ali, tá tudo certo. Só que é como se fosse num passo de mágica, a pessoa fosse entrar na sua porta e fosse pedir ajuda. Mas não vai ser assim. E eles não falam pra você que vai ser assim. E por isso que eles vendem a advocacia como um fracasso. Porque se você não trazer, não prospectar o cliente, não trazer ele para você, não agregar valor ao ponto de você ser visto, ser lembrado e ter contrato fechado... E ter a confiança do cliente. Você não vai conseguir. Você, de fato, a advocacia vai ser um fracasso. Porque se você achar que só o teórico vai ser suficiente, não você vai ser. Beleza, fui lá, passou uma boa faculdade, aluno de 10, passou na ordem dos advogados com uns 98% de acerto, passou na segunda fase, abriu um escritório, como é que você vai? Imagine você, também não tem ninguém na família, vai abrir um escritório, alguém vai querer saber de sua nota? Não vai querer saber de sua nota. Onde foi que fez a faculdade? Ninguém vai saber. Ninguém, meu diploma nem tá aqui estampado, né, isso aqui porque eu não coloquei ainda, mas não tá aqui, o teu cliente não quer nem saber onde você se formou. Ele quer saber se você resolve a dor dele, o problema dele, e como você resolve o problema dele. Se você vai entender a dor dele e tratar ele bem. E você sai da faculdade sem sequer conseguir interpretar a dor. Sequer você consegue lidar. Às vezes você sai com tanto juridiquês que você não consegue passar isso. Você aprende a falar para juiz. Só que se você que é advogado, você tem que falar para pessoas. E pessoas, principalmente nesse ramo que a gente está, nesse nicho de mercado que a gente está, são pessoas simples. Nós não vamos poder chegar falando de os requisitos sine qua non, aquela coisa toda. O cara vai falar o quê? Não, beleza, tá, show. E aí? E como é que eu resolvo o meu problema? Né? A gente tem que falar a língua deles. Então, esse também é uma coisa que tem que ser desmistificada, eu acho que dentro da faculdade também, e mostrar que a advocacia, como se vende na faculdade, parece ser um mar vermelho, né? Com certeza. Você acha que é um mar vermelho ou não? Aqui, todo dia eu falo, todos os dias. Eu chego aqui e falo, gente,
eu achava que não era possível ter uma demanda que tem aqui. Que não tinha gente, porque eles falam tanto que não tem gente, que não tem demanda, que a concorrência é grande, que você acha que vai ter meia dúzia de processos. E aí, quando você chega, que você não dá conta, que você fala, meu Deus, quanta gente. Meu Deus, como assim tem tanta gente? Você fala, como é possível ainda prospectarem, ainda darem essa ideia de que não tem, que não é possível. Entende? Mas, de fato, não é possível se você acha que é só fazer a petição. Porque a gente tem departamentos que a fazer a petição é um departamento. Mas a gente tem diversos. A gente tem departamento de marketing, a gente tem departamento financeiro, a gente tem departamento de gestão, a gente tem... Administrativo, departamento administrativo. Tem o papel de Dr. André, de CEO, de você pensar em ir além, de levar como uma empresa mesmo. Hoje em dia, a internet ela possibilita você chegar onde você quiser. E você desperdiçar isso, querendo levar e enxergando pequeno, como se fosse apenas fazer a petição. É você jogar fora, é você pegar uma oportunidade desse tamanho e jogar no lixo. Porque você tem muito na mão. Porque tem muita gente com dor que não está tendo a dor atendida, justamente porque... Por nem saber o direito. Justamente porque as outras pessoas não sabem prospectar isso. Elas apenas acham que vão chegar e vai ter tudo pronto. E o cliente vai trazer tudo pronto. Quando, na verdade, a pessoa chega pedindo um documento, querendo fazer... pegar o documento. A pessoa chega aqui pedindo a chave Pix e, na verdade, é a senha do INSS. E você vai ter que entender. Exatamente. Você vai precisar interpretar ele, sentir a dor dele, fazer essa tradução. E é isso que faz, eu acho que é a diferença. É você se colocar na posição do cliente, entender aquele, às vezes, muito deles da roça, né, que às vezes nem o cartão ele te dá, quando você pega, se dá o cartão, ele te dá com a senha, inclusive, né, de tão simples que é, ele faz essa confusão e a gente tem que interpretar e levar a solução para ele. Mas, Emily, vem cá, fala um pouquinho para nós aqui, quais são as responsabilidades, você falou do controlador que nunca imaginou isso, mas quais são as responsabilidades do controlador jurídico dentro do escritório? Bom, a controladoria, como eu já mencionei aqui, ela tem diversas atribuições. Ela vai desde fiscalizar essas movimentações e delegar e, de fato, observar como elas vão ser cumpridas dentro do prazo, se foi tudo direitinho, se está no processo certo, da maneira certa, quanto também das intimações, na manutenção desses prazos, nessa dupla checagem. A controladoria também é responsável pela gestão de qualidade, porque a gente tem um padrão das nossas petições, um padrão de todas as peças que são protocoladas. Então, existe um procedimento para cada coisa que existe. Checklist. Tudo. Toda movimentação que chega, existe um procedimento em cima daquela movimentação. Existe um procedimento, um passo a passo, em cima daquela movimentação. Então, às vezes, uma movimentação, você tem 5 passos, 3 tarefas a serem delegadas. Então, tudo isso é trabalho do controle jurídico. Porque, de fato, um CEO, ele não consegue mais fazer isso. Ou, pelo menos, vai ter que... Não consegue. Vai ter que rebolar muito para conseguir. E quais são as habilidades do controlador? Além das responsabilidades, quais são as habilidades que ele tem que ter, Emily? Acho que a principal é uma gestão de tempo. É muito interessante, primordial, porque, como a gente diz, perder prazo é algo absurdo, inconcebível. Além disso, você tem que ter um feeling na questão interpretativa, um certo senso crítico, né? Um senso crítico de analisar, será que nesse caso vale entrar com recurso? Será que nesse caso a gente deveria delegar assim, assim, assado? Ou será que era melhor a gente entrar com um novo pedido? Então, a gente precisa dessa criteriedade, né? A gente também precisa de um olhar clínico nessa questão da fiscalização de qualidade, que eu mencionei. E, assim, atenção, sempre atenção e muita organização para você sempre manter, justamente porque quanto mais movimentações, quanto mais demanda você tem, quanto mais volume você tem, mais você precisa ter atenção e cuidado e para gerir tudo isso, porque é muita coisa. Muito bom. A gente deu uma boa aula, acho que aqui de controladoria e da importância dela
dentro de um escritório de advocacia, de uma empresa de advocacia, que como nós existem outros, muitos tantos, muito maiores, que tem setores de controladoria muito complexos, que fazem desde o recolhimento de custas de processo, a qualidade de documentos, isso é o que coloca eles na ponta, faz com que eles tenham um serviço de excelência. Eu acho que nós estamos apenas começando. Você é uma peça fundamental aqui também, nesse setor extremamente importante, que eu acho que eu falo que é o sistema simpático ali do nosso, que dá aquela, né, que controla, que equilibra, porque o comercial é o sangue, o financeiro é o coração, né? O atendimento, né, nós temos cada uma parte do corpo humano, e a controladoria que mantém esse equilíbrio aí dentro da empresa. Já caminhando para o fim, Emily, passou rápido, né? Foi quanto tempo aí? A gente já foi de 1h05 já, passou bem rápido. Muito Meu rápido. Deus, muito rápido. Só aqui para agradecer nossos apoiadores aqui, o ADV Box, como eu gosto sempre de dizer, e todo mundo que veio aqui, foi entrevistado até o momento, mostrou que não é porque está aqui uma placa, né, do ADV Box, que ele é realmente um divisor de águas, foi um divisor de águas. Você lembra que você disse era e-mail, era Dolibar, era aquela coisa, foi um divisor de águas na gestão do nosso escritório, na qualidade do nosso trabalho, né, de a gente trabalhar com essas métricas. O ADV Box, você advogado que quer ir para o próximo nível, ADV Box tem vários tipos de planos. Ele tem, se você é um pequeno, ele também pode te atender. Se você é um médio, ele pode te atender. Se você for um gigante, ele também pode te atender, e pode te atender com excelência, e vai te colocar num próximo nível. Então pense, reflita, aproveite. Se você quiser acessar o site do ADV Box, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Tem teste de 7 dias grátis, salvo engano, tá? Vale a pena você conhecer esse sistema que colocou o nosso escritório na palma das nossas mãos, e a gente consegue trabalhar hoje. Nem que se você estiver lá nas Maldivas, você consegue. Eu consigo de Fernando de Noronha, a doutora Regiane consegue de Dubai, e assim vai. Então ele dá essa possibilidade. Então, assim, agradecer o CEO também do ADV Box, Edu, cara, um gênio. O gênio, eu falo que é o Elon Musk aí dos sistemas jurídicos. É um big sistema. Quem não conheceu ainda, conheça. É um excelente, um divisor de águas pra gente, né? A gente não faz mais nada sem o ADV Box. Muda tudo, a gente não sabe realmente como seguir. A gente até pensa, e teve um período que a gente trabalhou sem o ADV Box, mas hoje, com a demanda que a gente tem hoje, a gente pensa de como é que a gente conseguiria gerir tão bem os prazos, as demandas. Só a gente começar a pensar da ansiedade. É melhor a gente nem pensar sobre isso. Tá? Mas antes da gente encerrar, Emily, eu gostaria aqui que você deixasse uma mensagem final, né, para os nossos ouvintes, especialmente para aqueles que estão trilhando um caminho muito parecido com o seus colegas de sala, advogados que eu acredito que tem muito a compartilhar, podem eles aceitarem ou não, mas você já tem uma vivência, embora de 1 ano no escritório de advocacia, mas com muita bagagem incessante, né, inclusive na parte de controladoria. Eu gostaria que você deixasse um conselho, ou um insight, uma ideia, né, e também para os nossos clientes. Primeiro, para quem nos ouve, né, advogados, colegas, e depois para os nossos clientes. Bom, para o pessoal da área, eu continuo mantendo a ideia de sempre aproveitar o que a gente tem, as oportunidades que a gente tem. Então, se você tem a possibilidade, se você está advogando, você dá tudo, dá o seu máximo, testa todas as possibilidades, estuda, vai atrás, não aceita só aquilo, porque aquilo é uma riqueza, é uma oportunidade única. E a gente tem que agarrar isso com toda a força. E é esse agarrar, é esse preparo, é esse cuidado, essa valorização que vai fazer com que você se prepare para outras oportunidades, que vai você ter chance de mais coisas e conquistar mais coisas.
justamente porque você tem essa valorização do que você tem hoje e aproveita tudo que dá para você aproveitar hoje, para que você possa ir além. Porque se você se manter ali mediano no que você tem, você nunca vai conseguir evoluir. Parado no tempo não dá certo, né? Não dá. E para os nossos clientes, qual a mensagem que você deixa? Nossos clientes, eu acho que depois de toda essa conversa que a gente teve aqui sobre gestão e cuidado e como a gente trata a dor deles como uma dor nossa, eu acho que é a confiança que vocês colocam na gente. A gente é muito grato por isso e eu quero que vocês saibam que a gente valoriza muito, muito mesmo isso. É o que nos motiva, né? É o que nos motiva e é o que movimenta, de fato, a gente a cada passo, a cada escolha, a cada tarefa que a gente atribui, a cada prazo que a gente adianta, a gente está pensando nisso. É na pessoa que está precisando receber antes, o mais rápido possível. É a situação, a gente se vê lá dentro. A gente se vê, no seu caso, a gente se vê na sua foto lá da casa, do BPC, a gente se vê com a sua doença, do auxílio-doença. Quando a gente atende de vídeo, a gente entra na casa deles. Exatamente. Quando a gente se vê no seu lugar. E eu sei que a sua vivência, a sua dor, só você entende. E às vezes você vê a gente aqui de ar-condicionado, e você no sol, trabalhando, lavrador. Você acha que a gente não entende a sua dor e, de fato, só você para saber. Mas a gente se solidariza e a gente está aqui para confortar e trazer dignidade. Porque todo mundo que entra nesse escritório já sentiu uma dor, ou direto ou indireto. Às vezes também vem de origem humilde também, você, como eu, como acho que grande parte, isso que também faz parte da nossa cultura, né, Amy? Então, se a gente não sentiu diretamente, a gente se compadeceu com alguém muito perto. Então, acho que é isso que faz também parte da nossa cultura, André Besquisa Advogado. Você quer fazer mais alguma consideração, filha? Eu queria dizer que eu estou muito grata, que, como eu disse, aqui é sempre... traz novos desafios, aqui sempre traz novos desafios. Esse momento aqui, para mim, está sendo um grande desafio, mas sempre que eu termino um grande desafio aqui, eu falo, em que outro lugar eu viveria um momento como esse? Que outra pessoa confiaria em mim situações e cargos tão importantes como esse local me proporciona. Então, é só mesmo agradecer e aproveitar. Mas não acabou. Tem o ping-pong para finalizar. Você tá preparado ou não? Não. Não, mas vai sentar preparado. Mas a gente vai mesmo. Então vamos embora ver se você tá que nem você falou, né? Vamos lá, eu vou te falar algumas perguntas, uma palavra e você responde com outra. Tá? Comida. Bolo. Bolo? Bolo. Chocolate? Bolo de chocolate. Bebida. Água. Eu sou básica. Cor? Azul. Então por que você vem de preto bastante trabalhar? Que é o básico também. É básico. Básico. Filme? O Poço. Qual? O Poço. O Poço. Nunca vi, vou anotar aqui. Música? Dois Corações e uma História, de Zezé de Camargo e Luciano. Livro? O Poder do Hábito. Isso é massa. Ídolo na música? Marília Mendonça. Marília Mendonça. Ídolo na vida? A minha mãe. Sua mãe? Se você não fosse a profissão que você exerce hoje, qual você seria? Professora. Você já falou antes, né? Olha, o spoiler. Qual a frase que te define? Comprometimento e disciplina sempre vão ser maiores que a motivação. Maior qualidade? Disciplina. Humilde. Eu sou humilde. Não, disciplina, mas tem que ser humilde. Maior defeito? Eu sou muito pessimista. Muito pessimista? Muito pessimista. Às vezes né? Tá vendo como você ganhou esse desafio? Seu maior medo? Não viver. Não viver? Não viver. Sua maior mania? Falar repetidamente uma coisa que me incomodou. Rancorosa? Não sei. Tagarela. Qual superpoder você gostaria de ter para mudar? Teletransporte. Teletransporte? E para onde? Todos os lugares do mundo. Ia ser incrível. Perdoa uma traição? No sentido de trazer de volta uma pessoa que me trairia na minha vida, não. Não? Qual o melhor sentimento do mundo? O sentimento de pertencimento. Pertencimento? De você se sentir acolhido, você se sentir
pertencente a um lugar, sem ser julgado, eu acho que é um sentimento tão confortável, eu acho que é a melhor sensação que tem. Massa. Como as pessoas te encontram nas redes sociais, Emily? É esse nome aqui, quem quiser Não tem outro. participar do anagrama e tentar se aventurar, é esse aí. No Instagram? No Instagram. Facebook tem? Não. Tá. TikTok? Não. Então é só Instagram. Só no Instagram. Né? Tá. Emily, a sua história, ela é verdadeiramente, assim, muito gratificante e inspiradora para muitas pessoas. Eu tenho o orgulho de tê-la ombreando aqui dentro dessa empresa. Eu acredito que muitos dos nossos colaboradores também têm esse orgulho de tê-la aqui, de você fazer parte dessa equipe que você conquistou. Por mais que você ache que você é pessimista, a única coisa que eu acho que você não é, porque você tem disciplina, você tem resiliência, você tem perseverança e você conquistou isso. É muito, muito interessante a sua história e ele é muito gratificante para André Pessoa Física e para André Besquiza Advogados, eu tenho certeza disso. E é por isso que você vai ganhar uma rosa com todas as convidadas aqui. Aqui é uma forma de nós demonstrar o amor. Vou fazer aqui no Roberto Carlos. Como é grande o nosso amor por você. Receba essas flores como uma forma de gratidão, de amor, de carinho e de respeito por você fazer parte dessa equipe, de ter participado aqui, dedicado o seu tempo conosco. E você que nos acompanhou até aqui, se inscreva aí no nosso podcast, no Spotify, no Instagram, né? Acesse nossas mídias sociais, veja o dia a dia. Eu compartilho bastante no André Besquiza Pessoa Física, também no André Besquiza Advogados. Emily também compartilha o dia dela como controladora e tantos outros nossos da nossa equipe. Então se inscreva aí. Temos o Facebook, André Besquiza, temos o Instagram também, André Besquiza Advogados, YouTube, TikTok, tudo com André Besquiza. Então compartilhe aí com a gente, anota o sininho aí, assinala, marque o sininho para quando a gente postar alguma coisa você ver. Você quer compartilhar mais alguma coisa, Emily, conosco? Eu queria ser clichê aqui e agradecer não só pela oportunidade de viver essa experiência de um podcast, eu estou me sentindo como se fosse um astro de TV, mas também pela oportunidade de estar aqui. Como eu mencionei que eu sou pessimista, mas às vezes não parece, e o Dr. André até mencionou que não vê isso, mas é porque muito da minha falta de perspectiva se perdeu aqui. Porque aqui a gente consegue se ver daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos e você vê que é imensurável. Você só sabe que vai longe. Você não sabe nem onde é que vai chegar, mas você sabe que vai longe. E essa segurança que traz, essa perspectiva e esse cuidado, esse olhar do colaborador, do crescimento coletivo, traz para a gente a segurança e o pertencimento, que é um dos melhores sentimentos que existem. Você pode ter certeza que eu tô ali na proa do navio, eu vou chegar, eu sei onde a gente quer chegar, mas se a gente chegar num lugar, a gente vai para outro. Agradeço a todos, um forte abraço, fiquem ligados e até breve.